Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. Antes da gente falar do tema de hoje, convido você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe seu like, comentários e se inscreva em nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre uma questão bem prática envolvendo inventário extrajudicial e a situação em que o espólio tem bens, mas os herdeiros não têm como pagar as despesas do inventário. O que fazer? Pode rodar a vinheta, João. Bom, pessoal, como a gente antecipou na abertura, hoje nós vamos falar sobre um tema bem prático relacionado à questão do direito de família e sucessões, especificamente relacionado a inventário extrajudicial. Nós sabemos aí que há todo um movimento interessante para a desjudicialização dos inventários, para que haja aí uma aceleração nos processos, para que seja uma coisa mais rápida, menos burocrática. E isso tem sido bastante utilizado na prática, um caminho legal aí que muitos advogados e partes têm caminhado, levando isso para os cartórios, para que sejam feitos aí os inventários de forma extrajudicial. O fato é que nós temos uma resolução de número 35 do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta os inventários extrajudiciais e os cartórios e todos os envolvidos devem respeito a essas normativas do Conselho Nacional de Justiça. E com isso nós temos algumas questões interessantes. O grande ponto do nosso vídeo de hoje é comentar sobre um ponto bem interessante, que é a questão da possibilidade ou não do inventário extrajudicial e como pagar as despesas caso os herdeiros não tenham dinheiro. Então vamos imaginar um exemplo bem comum, bem típico, que acontece aí frequentemente. Imagina lá que uma pessoa faleceu, deixou os herdeiros, a esposa ou o esposo, só que deixou só bens imóveis. Vamos imaginar que deixou 4 imóveis, não deixou dinheiro, mas deixou 4 imóveis que avaliados aí dão em torno de 2 milhões de reais. Nós sabemos que dentro de uma situação como essa, os herdeiros, para poderem acessar esse patrimônio, terão que regularizar por meio do inventário, que pode ser feito pelo cartório via extrajudicial. O grande ponto é que isso tem um custo, não só do próprio cartório, mas também do imposto, do ITCMD, que quem nos acompanha aqui já sabe bastante sobre o ITCMD. A grande questão é, os herdeiros não têm dinheiro, mas o espólio deixou 4 imóveis que conseguem pagar essas despesas. Mas o problema é que esse imóvel está o quê? Preso à situação do inventário. Então, como resolver essa situação? Então, pensando nisso, a Resolução 35 criou uma alternativa interessante, que é a possibilidade da alienação de algum dos bens deixados pelo espólio, pelo decujus, para que possa ser paga toda a despesa do inventário. Então, pode ser pago honorários de advogado, pode ser pago os emolumentos do cartório, podem ser pagos os impostos e eventuais taxas, inclusive do cartório de registro de imóveis, tudo aquilo que for relacionado ao inventário especificamente. Então a questão é como viabilizar isso. Então, para que isso aconteça, a família precisa primeiramente procurar o cartório para que seja nomeado um inventariante. Então eles de comum acordo lá definem quem vai ser o inventariante. E o inventariante, por meio de uma escritura pública, pode realizar uma escritura para que seja autorizada a alienação de um dos bens deixados pelo decujus para que seja vendido para pagar essas despesas mencionadas. Então isso também tem regramento lá no artigo 11A da Resolução 35 que nós acabamos de mencionar. Então eu vou ler para vocês aqui todos os trâmites que o artigo 11A determina, inclusive mencionando aqui que nessa situação o inventariante precisa dar uma garantia para que ele possa fazer tudo isso e que os valores arrecadados com essa alienação deverão ser aplicados exclusivamente para esses fins. E também que esse valor ele vai ser prestado contas para que depois o inventariante possa resgatar a sua garantia. E mais, toda essa questão envolvendo a alienação desse bem precisa respeitar também aquilo que é definido pelos herdeiros dentro das autorizações concedidas ao inventariante.
e ele vai ter 1 ano para poder fazer essa venda. Então eu vou ler para vocês aqui o artigo 11A, que vai nortear aí para aqueles que nos acompanham no nosso canal. Artigo 11A. O inventariante poderá ser autorizado, através de escritura pública, a alienar móveis e imóveis de propriedade do espólio, independentemente de autorização judicial, observando o seguinte: 1. Discriminação das despesas do inventário com o pagamento dos impostos de transmissão, honorários advocatícios, emolumentos notariais e registrais, e outros tributos e despesas devidos pela lavratura da escritura de inventário. 2. Vinculação de parte ou todo o preço ao pagamento das despesas discriminadas na forma do inciso anterior. 3. Não constar indisponibilidade de bens de quaisquer dos herdeiros ou do cônjuge ou convivente sobrevivente. 4. A menção de que as guias de todos os impostos de transmissão foram apresentadas e os seus respectivos valores. 5. A consignação no texto da escritura dos valores dos emolumentos notariais e registrais estimados e a indicação das serventias extrajudiciais que expedirem os respectivos orçamentos. E 6. Prestação da garantia, real ou fidejussória, pelo inventariante quanto à destinação do produto da venda para o pagamento das despesas discriminadas na forma do inciso 1 deste inciso. Parágrafo 3º. O bem alienado será relacionado no acervo hereditário para fins de apuração dos emolumentos do inventário, calculado dos quinhões hereditários, apuração do imposto de transmissão causa-mortes, mas não será objeto de partilha, consignando-se a sua venda prévia na escritura do inventário. Por esse motivo, então, ficou claro que o 11A regulamenta toda essa questão. Então, se você está passando por uma situação como essa, procure um advogado da sua confiança para que você realize esse tipo de medida, fazendo com que você faça o inventário, alienando um dos bens do espólio de forma correta, fazendo tudo isso dentro da lei, e com isso você consegue pagar todos os emolumentos, despesas de cartório e ainda assim regularizar toda a questão. Então é uma forma muito simples de você conseguir aí regularizar o patrimônio que o espólio deixou sem tirar dinheiro dos herdeiros do bolso. Isso é uma forma muito interessante, inteligente de você viabilizar o inventário e diminuir aí todo o ônus, a dificuldade, a dor de cabeça que sempre há no inventário extrajudicial ou judicial. Então essa foi uma dica que a gente deu aqui. Ficamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Até o próximo vídeo.